Bom dia, estamos ao vivo. Estamos ao vivo. Oi, gente, eu quero tomar café, ela não deixa. Você quer tomar café, Pisco? Eu quero. Tchau, gente. Vou lá comer meu papá. Você também tá tomando café? Ah, tem pouca gente aqui. Eu vou fazer bom menino, não. Quero fazer bom menino quando tiver umas 1000 pessoas. Aí eu vou fazer bom menino. Entendeu? Você sabe, né? Você me deve 2 bom menino públicos. Vou falar isso todo dia que eu entrar aqui. Até todo mundo gravar. Porque aí o dia que tiver mais de 1000 pessoas, vou catar o Rodrigo aqui e vou fazer bom menino. Entendeu? O Rodrigo tá comendo um negócio aqui que eu não vou contar pra vocês porque será uma novidade. Ai, o que é isso aqui? Vamos entrando aí a nossa aula, que vocês entram e tiram as suas dúvidas. Né, Pisco? Pisco hoje não vomitou. Também dormiu no quarto? Você acha que foi... Não, 3 e pouca da manhã ele quis ir no banheiro, ele fez barulho, eu fechei a porta. Ele me acordou. Não, olha só, 3h45 foi a hora que isso aconteceu. Aí, você tem noção como é que a pessoa que dorme e tá... Eu deitei na cama pra dormir e não escutei o barulho do cavalo aqui de cima. Aí, o Pisco fez barulho. Geralmente o Pisco faz barulho 6 e pouca da manhã, né? Que é a hora que eu tô quase acordando. Aí eu acordei, aí eu tava assim, acordei e falei, ai, graças a Deus, obrigada, tive uma noite maravilhosa, não acordei com mosquito, não acordei com cavalo, nada, ai, nossa, obrigada, Senhor. Aí quando eu olho o relógio, 3h45, falei, obrigado nada, vou voltar a dormir. Aí fechei a porta porque o Pisco tava fazendo muito barulho na caixinha, muito. Eu não sei por que você faz tanto de barulho na caixinha. Né, Titia? Você faz menos, Titia, mas o Pisco na caixinha... Depois eu conto pra vocês o que eu fiz com o Pisco, por que ele é assim. Sério, gente, eu tava agradecendo, assim, sabe? Quando você dorme muito tempo, que nem parece que passou, mas você tá super descansado. Aí eu tava agradecendo, nossa, obrigada, tive uma noite maravilhosa. Quando eu cliquei pra ver a hora, 3h45, tomar banho, agradece nada, volta a dormir. Né? Agora eu vou chamar ele de cavalo, porque eu recebi vários inboxes aqui solidários dizendo que ele é um cavalo. Pior que a gente não sabe nem se é ele, ela, uma família, não sabemos nada. É um aras. O Rodrigo que falou que é um aras. A Titia tá na caixinha, sim, Pisco, e você não vai atacar a bichinha. Tá? Isso é muito feio, você tava comendo, volta a comer, come. Para, não vai atacar a bichinha. Tô aqui de olho em você. Rodrigo, se você puder, bota mais comida pro Pisco, porque ele tá querendo atacar a Titia que tá na caixinha. Um dia eu vou ter uma casa com caixinhas isoladas para eles. Mas é difícil também, eu vou fazer como? Vou isolar os bichos em partes da casa? Muito estresse isso. Imagina uma casa com 3 andares, um andar pra Tite, um andar pro Pisco. Não, gente, não existe isso, né? É óbvio que não ia dar certo. A Tite até poderia ser, o Pisco não. O Pisco ia... Oi, Gilmara! O Pisco ia ter problemas sérios, com certeza. Então vamos lá, fala aqui, me chama, que eu chamo você pra sua dúvida. Tá? Tô vendo aqui. Gente, ele é terrível, ele já tá indo lá. Nanda, por que tem pães que abrem 2 pestanas e os meus só abrem um lado? Intervenção psiquiátrica. Tirando a brincadeira de intervenção psiquiátrica, isso é angulação de corte. Não é obrigado a abrir dos 2 lados, gente. Tá? Vai pegar também de menina. Não, abrir um é bom, né? Se não abrir nenhum e selar, o pão nem desenvolve. Como deveria desenvolver. Né? Não quer dizer que porque levantou a pestana, você tem um pão bom. A gente sabe disso porque tem várias fotos de pães bem ruins com pestana, né? Então isso não quer dizer nada.
tá? Vamos lá. Tô vendo aqui as dúvidas de vocês. Lembrando que vocês têm que entrar ao vivo, tá? Estou vendo aqui. Bom dia. Lá, 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 lá. Quando era criança e os irmãos brigavam, ela colocava a gente para se abraçar e fazer as pazes. Ah, pois é, mas com os gatos não dá certo não. Pode dar é outro arranca-rabo. Sueli Bertolino. Me chama. Já chamei você, Sueli? Se eu não chamei você, eu te chamo. Eu vi cortado seu ali na foto. Ah, sim, na foto do dia do pão anterior, né? É ângulo mesmo. Já tive pão com a pestana, lindo por fora e bem ruim por dentro. Tá vendo? Eu já vi 3 aqui dizendo isso. É verdade. Gente, eu fiz uns pães muito gostosos que não tinham pestana. O ruim é quando não tem a pestana e tá uma bela droga. Aí que é a droga mesmo, total. Vamos lá. Me chama, Sueli Brito. Então, eu quero saber se eu já te chamei, Sueli. Vou chamar você. Ninguém falou nada mesmo? Vou chamar você, Sueli. Minha afta. Doeu. Tudo bem, Sueli? Oi, tudo bom? Bom Fala de onde... dia. Bom dia. Fala de onde é que você é e a sua dúvida. Eu sou de Mato Grosso do Sul, município de Itaquiraí, moro no sítio. É a segunda vez que eu falo com você. Ah, viu como eu lembrava mais ou menos do seu nome? Ah, Fala. olha, minha dúvida é sobre o fermento. Ah, Assim, se eu quero fazer 2 pães, para mim, tipo assim, multiplicar ele que eu não estou sabendo. Aí que nem esses dias, eu queria fazer 2, né? Aí, como eu não sabia como fazer, eu fiz assim, alimentei 2 potes para me tirar a quantidade de 2 pães. entendi. Eu vou te falar que essa sua dúvida, Ah, eu só não posso falar o nome de quem tinha quem tinha a mesma dúvida que você, porque hoje em dia essa ah, pessoa é muito famosa. Você lembrou? Não. Rodrigo não lembrou. Tem uma pessoa muito ah, famosa que faz até pães profissionalmente e achava que para cada pão ela tinha que fazer um potinho de fermento, ah, que foi a mesma coisa que você fez, né? aham, É por isso que eu vou te falar que assim, a sua dúvida não é uma dúvida extraterrena e muitas pessoas fazem isso, porque elas ah, acham que aquele universo do pote é só para um. O que você vai fazer? Vamos dizer que, por exemplo, para o seu pão, você vai ah, usar 100 gramas do fermento. Pronto. hum, Então, 100 gramas do fermento pronto, quando você vai alimentar, fazer aquela maçaroca que você faz no final, você tem aham, que ter pesando mais de 100. Porque se você tiver ah, somente 100, você vai usar tudo e não vai sobrar para você guardar, tá? é, Então, agora ah, vamos fazer uma outra conta. Agora que você entendeu esse hum, princípio. Vamos dizer que você vai usar 150, tá? E você hum, faz na proporção que eu alimento. 1:2:3, certo? ah, Quando você faz 1:2:3, na realidade, você tem 6 partes lá, né? Porque é 1 mais 2 partes e mais 3. Ó, tem mais um dedo aqui perdido meu. Acredito. aham, Então, o que acontece? Se você vai fazer 2 pães, cada um com 150, você precisa de 300, hum, certo? Para fazer 300, quanto eu deveria pegar lá no meu potinho? É uma conta matemática. Você vai pegar esses 300 e dividir por 6, porque você está hum, fazendo em 6 partes. Quando você pega aquele 300 e divide por 6, vai dar 50.
E aí 50. Uma parte você vai botar da isca, 2 partes vai botar 100. Não vai botar de água? Então só aí já está pesando 150. Mais farinha, 150, no final vai dar 300. Ah, tá. Deu uma clareada? Deu. Só que aí o que acontece? Se você fizer essa conta exata, não vai sobrar para você guardar. Então você sempre faz a mais, tá? Você tem que saber quanto você vai usar de peso no pão, mas você vai calcular a mais. Aí o a mais fica para seu gosto, né? Então sempre pegue um pouco a mais para você fazer. E aí você pode fazer tudo no mesmo pote, tendo cuidado para o pote não ser pequeno, tá? Tem E que aí ser grande daí. não muito grande também, que senão ele espalha lá no fundo e ele não vai subir para crescer e você não vê, tá? Então, assim, um pote mais ou menos que você abra a palma da sua mão assim, a minha mão é pequena, tá? Minha mão deve dar o quê? Uns 10? Não sei quanto que dá minha mão. Vou pegar uma régua, que é pra gente ter uma noção do quanto que dá minha mão. Eu uso aquele de palmito. Sim, mas aí para um pão, para pouca quantidade. Para um pão. Se você for alimentar mais quantidade, não vai caber lá. Ó, minha mão deu 40. Não, minha mão é grande, gente. Ó. Quando eu abro a minha mão assim, dá 16 centímetros. Então, no caso, teria que ser daquele de 1 litro. Aquele de 1 litro. Cara, Rodrigo, traz aqueles potes lá do fermento, por favor. Aquele pote é de 600. Traz os dois. O grande é de 600? Eu não sei quais são os dois. Mas aí eu boto minha mão. Os potes de fermento estão... que tá lá na dentro. Vou te mostrar meus potes. E aí você vai ter uma noção. Aquele de palmito dá para uma pequena quantidade. É o que eu assim uso aqui, né? Para muita que dá quantidade, só para um pão. Isso. E sobra bem pouquinho. Bem pouquinho. Pois é, ele vai trazer... Aí o que acontece? Quando você já está também com o seu fermento pronto, é bom você colocar num pote de plástico. Porque o pote de vidro é perigoso. Eu tenho que providenciar um de plástico ainda. Ó. Ah, tá. Esse daí é que medida mais ou menos? 1 litro? Vou botar minha mão para ver. Tem aqui? Peraí. O Rodrigo falou que tem a medida. Eu não enxergo. Tá. E eu tenho um outro, ó. Peraí. Não tem, não. Ó. Aqui tá dizendo assim, ó. 1,7 litros nesse aqui. E esse aqui é 470 ml. Ah, tá. Eu já tenho a noção. Mas olha só, quando eu pegar, vou inverter a câmera, e aí você vai ver a minha mão aqui. Peraí. Aqui tem a minha mão aqui, ó. E olha aqui nesse outro, ó, como é que é menor. Mais pequeno, né? É. E olha quando eu boto assim no alto, ó. Minha mão aqui e minha mão aqui, como é que sobra? Entende? E um cabe dentro do outro. Isso aqui é o seguinte, são aqueles potes que um vem dentro do outro. Eu sei qual que é. O meu, por um acaso, é da Sanremo. Não ganho nada da Sanremo, mas é da Sanremo. Não ganho nada da Sanremo, mas é da Sanremo. Então, o que acontece? Naquele potinho pequeno, é onde sempre fica o meu resto. E no outro, é o meu mais novo. Então, eu sempre vou fazendo assim. Então, assim, hoje o que você tem no palmito, você pode ter no menor potinho. Mas esse menor potinho, se você alimentar para 2, dá. Aquele outro pote maior, eu já consigo alimentar mais. Eu já consigo fazer uns 5 pães naquele pote, naquele outro. Eu tenho todo o joguinho, eu uso tudo para fazer o fermento mesmo. Eu tenho que providenciar esses aí. Porque eu tô no de palmito, de vidro. Isso é perigoso, porque o fermento pode dar pressão, e aí no crescimento às vezes pode travar a sua tampa, e aí vai quebrar. Você pode derrubar esse vidro e pode quebrar, entende? Isso aqui, se cair no chão, o plástico pode até quebrar, se ele tiver ressecado, mas é bem menos perigoso do que cair o vidro, tá? Então, entendeu o que você faz? Você faz essa conta, pega um papel e faz a conta no peso quanto você precisa. Depois você pega e multiplica.
Tá bom? Tá, lembra que eu falei para você na última ligação que eu tava com medo de fazer aquele pão? E fez. Menina, fiz e consegui, mas fiquei tão alegre, parecia que eu tinha ganhado na Mega Sena, sabe? Olha, muito bom, tá vendo, Rodrigo? Aí, só que eu não tinha panela de ferro, sabe na onde eu assei e ficou ótimo. Onde? Naquela panela elétrica de fazer arroz, a forma de dentro. Ah, naquela, é tipo uma baciazinha que você joga lá dentro o É, arroz para você eu tirar. assei ali dentro e ficou perfeito. Olha aí, vocês dão muito jeito. Gostei de ver. Você tá muito Abriu até a certo. pestana. Olha aí, tá vendo, gente? Se inspire na Sueli. Obrigada, viu, Nossa, mas Sueli? eu fiquei alegre. Eu falei, não, obrigado você, que eu sei que, né, dá essa força pra gente. Ah, muito obrigada, viu, Sueli? Faz a sua conta no papel, Aham. porque a gente fica perdido mesmo. Não tenta fazer de cabeça, não, porque fazer conta de cabeça a gente faz errado. E Ah, pega a tá. calculadora também para te ajudar, tá? Ah, tá. Ó, e eu fiz aquele de calabresa também, ó. Ficou 10. Ah, olha aí, tá vendo? É maravilhoso aquele pão. A É, Vanderleia falou que ela dividiu com a minha sogra. é. Bom dia para Então, você, viu, Sueli? bom dia, tudo de Obrigada por você ter bom. entrado. Tchau. Tá, Fernanda, tchau. O que eu falei para a Sueli é verdade. Eu já ouvi essa dúvida dela, assim, essa dúvida como uma história. A pessoa me contou dizendo, poxa, olha só a dúvida que eu tive já. Então, assim, não é a primeira vez que eu escuto isso. Já ouvi depois outras vezes também. Já ouvi uns 2 ou 3 alunos na aula presencial falaram isso dos potes, né? Que eles se sentiam inseguros multiplicando o fermento para mais de um pão. E aí eles faziam em potinhos separados. Muito louco, né? Quando é que a nossa cabeça pensa isso? É porque a gente não pensa na dúvida do outro, mas quando o outro conta, né? Também tenho usado a cuba. Cuba? Bom, nem vi. Cuba da panela. A cuba da panela? Ah, de arroz? Pisco, você não tem vergonha? Sai daí. Sai, anda, garoto. Né? Pisco tá. Então vamos lá. Ainda não consegui fazer nada agora. Fica calma, chefe Cíntia. Faz com calma no seu tempo. Tem bastante coisa para você fazer de exercício. Tem você fazer seu forno. O forno, às vezes, demora muito tempo. Eu sei porque eu demoro muito tempo com o forno. Se você jogar um forno novo aqui em casa, que não tenha nada sobre ele, me dizendo nenhuma dica, aproximadamente, fazendo teste todo dia, uns 30, 40 dias para entender aquele forno. É 30 e 40 dias que dá para fazer tudo mais um pouco, né? Tô fazendo todo dia, errando bastante, fazendo tudo. Aí você consegue entender o forno. Você não entende um forno fazendo apenas um pão ou fazendo pequenas coisas. Tem que fazer tudo no forno. Tem que fazer da coisinha simples ao assado de não sei quantas horas na temperatura mínima. Aí tu conhece o forno. Ana Lúcia Dorigo, eu te conheço, Ana Lúcia. Silvia Leão. Oi, me chama. Silvia Leão, também conheço. Gente, eu tô achando que eu tô conhecendo todo mundo, mas eu vou chamar. Silvia Leão. Eu acho que eu conheço você, Silvia. Gente, hoje esse bicho acordou com vontade de bater na Tite. Oi, Nanda. Oi, oi, Silvia, tudo bem? Eu tenho a impressão que eu te conheço. Não, você não me conhece, não. Eu tenho mandado dúvidas lá pelo grupo e tal, mas a gente Então não... eu conheço seu nome. Pode ser, você conhece meu nome. Então, Me fale, de onde é que você mora e a sua dúvida? eu moro em São Paulo e estou começando a fazer o Panifique. Se sou uma total ignorante em termos de... Mas eu fui microbiologista durante 30 anos. Então, Ai, que delícia, adoro. e tudo, para mim, é super fácil de entender e de ajeitar. Então, eu não tenho dúvidas de levar. Eu consigo me resolver por causa da minha formação. Nossa, eu queria muito saber muitas coisas que você sabe. Pois é, então, tem muita coisa que eu gostaria até de te falar sobre isso. Qualquer hora a gente se encontra e fala, né? Você sabe que eu fiz microbiologia por só 6 meses, né? Só tive micro 1, né?
A gente Ah, não é? tem microbiologia. Eu fiz odonto. Ah, então, na odonto Então, a tem odonto também aula tem. para odonto, né? E eu tive uma professora que ela era super cientista. O nome dela era Celuta. Ah, eu conheço a Celuta. Pois é, Conheço. e olha só como é que o aluno é terrível. A gente chamava ela de célula nos Ah, bastidores. tá. Que Celuta, célula. A gente, É. gente, lá vem a célula, lá vem a célula. A gente morria de medo dela. E ela era Não, super chique. Mas ela toda, sabe? Ela é muito chique, né? E é muito educada. E mas acho que sabia ela já muito. está até aposentada, né? Que nem eu. Eu também já estou aposentada. Não estou Mas mais vocês se conhecem, né? Ela era super famosa na época. Então eu tive super uma excelente famosa. professora. Gostei muito de micro. Reprova muita gente. Pois é, reprova muita informação mesmo. Mas é muito legal, eu gosto Me muito. fala. Gostei de saber. Então, eu estou começando a fazer o pão com levain. Meu levain já está ótimo. Eu tenho 2 levains que eu tinha ganhado e que nunca funcionou, e com as suas orientações começou a funcionar de novo. Que Nada como. beleza. E agora, mas a minha dúvida é uma dúvida muito básica. Eu sei que durante o processo a gente faz aquela mistura durante algum tempo e depois a gente faz as dobras durante algum tempo. Primeiro, eu não entendo por que a gente faz dobras, né? O que significa as dobras. E nem como a gente vê que fez o suficiente, que já está bom, Então, tem que parar. bom você perguntar. Quando a gente está fazendo a mistura tradicional, como é que as pessoas faziam antigamente? As pessoas faziam a mistura ou na mão, por muito tempo, a famosa sova, ou no equipamento. E aí, no momento que atinge o véu, que desenvolve a malha, né, que parece como. Fica com o aspecto de você soprar um balão de aniversário e ficar fina aquela película, né? Então, você pega um pedacinho da massa, tenta esticar e tem que estar assim fino. Então, a malha de glúten desenvolveu. Então, é o momento de parar a sova, seja na mão ou seja no equipamento. Então, durante muito tempo, muitas pessoas fizeram assim. Depois de um tempo, vieram os americanos, vários, né? E também, acho que na Europa, que começaram a fazer o pão sem sova. Ah, Que a pessoa deixava lá na autólise praticamente, fazia poucas intervenções e pronto, fazia o pão. E aí foi um boom, porque aí as pessoas que não tinham equipamentos em casa poderiam fazer aquele pão, certo? Só que, o que acontece? Alguns estilos de pão não funcionam sempre. Então, o que eu fiz? Eu acho interessante as dobras que um outro americano nos Estados Unidos começou a fazer com massas muito hidratadas. Por que ele fazia isso? Porque tinha muita água na massa, tá? E aí ele fazia uma autólise, que já ajudava a sugar aquela água, e aí depois ele fazia uma leve sova mistura e complementava com essas dobras, dando força para a massa para ela desenvolver. Por quê? Porque era difícil ficar misturando num processo manual uma massa com muita água. E aí, demorava. Pois é, o que eu fiz? Peguei e combinei as duas com menos água. Não quer dizer que eu inventei esse método. Eu adaptei para o que eu gosto muito. Eu não gosto de ficar sovando, então você vê que eu faço uma mistura bem rápida até, né? E aí depois, a minha massa não tem muita água, geralmente. E aí depois eu estico e faço essas dobras, como se fosse um envelope, no nosso caso, que é só um pão. Quando você vai esticando essa massa e depois dá a boleada e dá mais força, que é o que ajuda também, porque você estica, é como se você tivesse trabalhando e repuxando ela numa mistura também. Só que Então, como eu a dobra é faço com puxar intervalo, isso, né? A dobra é você puxa, é isso. tem que Essa é a puxar, questão. tem que puxar, você tem que dar uma puxada nela. E a máquina faz isso. A máquina, quando ela está misturando, ela tem um gancho que ela faz esse movimento e vai dando a puxada na massa também. Só que Tá. ela faz muitas vezes, por muito tempo. Uhum. Então, quando a gente alia o princípio de deixar descansar e fazer as dobras, ela vai se rearrumando. Entendi. Só que eu faço autólise antes. Porque me ajuda muito. Porque quando eu deixo ela naquele descanso, as enzimas vão fazendo as reações, as coisas vão se arrumando, né? Como se alguém preparasse uma fina gaze. E aí depois eu só vou preenchendo aquela gaze com essas dobras, tipo, vou fazer um trabalho. A hora de parar. Quando você pegar um pedacinho da sua massa, conseguir esticar com delicadeza e ver que está formada a malha, que ela não rebenta, entendeu? Tá.
Aí Entendi. você pode parar. E Ixi, deu uma travada. Entendeu? a moldagem seria uma última dobra. A moldagem não. Quando a moldagem que você chama é a modelagem. Modelagem. Você tem que dar para a massa, ela é tão inteligente quanto a gente é com ela. Por quê? Porque se você não der um formato, ela não vai ter memória depois da fermentação para apresentar esse molde. Então, olha como é que são as coisas. Se a gente não precisasse fazer isso, eu poderia pegar uma bolota de massa, jogar no baneton, né? Isso. E que ele ficaria. Mas isso não acontece. A gente precisa dar um formato para a massa. Porque a massa tem memória. É a tampa. A massa tem memória. Eu vou te falar que eu nunca ouvi ninguém falar que a massa tem memória, tá? Mas eu acredito que a massa tem memória por causa disso. Porque quando a gente modela errado, no forno a gente vê. Então a massa tem memória. Para mim, a massa tem memória total. Só que então a massa tem memória e tem até de certa forma uma inteligência. Mas a inteligência que a massa vai ter depende da nossa inteligência. Então a gente faz o formato para lá no futuro ela ser aquilo que a gente quer. Entende? Então aquele formato vai depender do quê? Muitas vezes depende. Se a sua massa está muito mole, você vai precisar apertar mais. Se a massa está muito firme, não tem como apertar mais. Então, de certa forma, ela também troca uma inteligência com a gente. Ela fala, olha, não me aperta porque eu não estou para ser apertado. E aí, se você apertar demais, lá no forno ela também conta. Porque ela desenvolve de uma maneira estranha. Porque você deu muita força e ela tem memória. Mesmo que você fermente, ela lá no forno vai mostrar e vai revelar. Mas no Panifix, a gente tem alguma aula só de modelagem? A cada aula você tem a modelagem específica do pão e o Rodrigo falou que tem. Nas aulas complementares tem. Tem, é isso que eu queria ver. Eu queria entender como é que faz e tal. O Rodrigo falou que tem. Ele falou que separou nas aulas complementares. Mas a cada pão, vocês vão fazendo a modelagem, certo? Entendi. E aí, o princípio sempre é você tentar entender a sua textura em relação à textura que você vê no vídeo e você tentar fazer a modelagem parecida ou igual. Porque aí você tem um parâmetro para comparar. É como se fosse célula, né? Entendi. Você tem um padrão. Memória. Cultura de bactérias também tem memória. Tudo tem memória. E o que acontece? Tem sempre um tipo padrão da célula de cada tecido, não tem? Tem um jeitão lá da célula. Quando você vê uma célula diferente, a gente já sabe que ou é uma pequena variação, e se for muito diferente, é uma célula típica que pode não ser uma coisa boa. Então, no pão, o que acontece? Eu até falo para o Rodrigo que às vezes eu tenho uns pães que parecem que tem tumores, né? Porque eu fiz uma modelagem estranha e aí ele fica atípico dos outros. Acontece. Então, você vai ver isso também. Quando você começar a ter coragem para fazer mais de um, pequenas variações que você fizer na modelagem, lá no forno vão aparecer. Você vai lembrar do que eu estou te falando. Que assim, como é um processo muito artesanal, é difícil a gente conseguir fazer uma célula exatamente igual a outra. Cada um muito difícil. Eu Exatamente. Agora, deixa eu ver como é que... Acho que já dá para tirar. Não dá, ainda não. Ó. Olha que lindo! Então, é o primeiro meu que sai assim legal. Ele ainda tá adorando. É o primeiro meu que sai assim legal, porque eu mudei a panela também. Eu tenho uma panela velha de ferro que eu estou usando ela hoje, primeira vez. Olha então, aí! Tudo influi, né? Tudo influi, desde a farinha que você usa, o jeito que manipula, a temperatura. Eu estou entendendo aos poucos isso. Eu já fiz muito pão ruim. Mas eu acho que o processo de você entender bem é justamente isso. É você ir aos poucos. Eu lembro até hoje, eu falo para Maria Luísa, que eu tinha um caderno que o professor, não era celuta não, mas ajudou muito na celuta. Eu tive uma professora anterior que mandava desenhar cada célula que a gente olhava na lâmina. Então a gente tinha que desenhar, olhar e desenhar, né? E muita gente queria tirar foto e ela não deixava da prancha. Tinha que fazer a sua anotação e o seu desenho com o seu olhar. E isso foi muito importante. Então,
várias disciplinas que eu tive essa cobrança, eu aprendi muito. Por isso que eu falo para vocês que vocês anotarem no caderno de vocês, com a percepção de vocês, é muito importante para construir o raciocínio, né? Porque é a sua realidade como você está vendo. Caderno, para quem faz pesquisa, caderno é todo dia, né? Não tem jeito. E o pão é uma pesquisa diária e infinita, da sua realidade. Estou adorando fazer isso. Estou voltando para o laboratório. Ah, muito bom saber. Gostei muito. Entendeu as suas dúvidas? Entendi minhas dúvidas. Vou continuar fazendo até eu conseguir perceber essas nuances, né? Essas coisas. Isso aí vai com o tempo. Você vai calibrando o olho, mas ó, seu olho já tá bom, porque eu já vi seu pão e já tá com bom resultado. Já melhorou. Eu fiquei feliz por você, exatamente. E melhorou e você tá entendendo o que você tá ajustando, o que é mais importante. O que é mais importante. E o Chico, que é meu marido aqui, ó, ele fica assistindo as aulas comigo e ele torce pro Rodrigo, né? Lógico. Ele fica falando assim, fala pra Nanda dizer pro Rodrigo TMJ, tamo junto, tamo junto. Tamo junto. O Rodrigo tem o tamo junto, somos a resistência. Somos a resistência, é bom. Adoro. Muito obrigada por você ter entrado, viu? Gostei muito de conversar com você e saber que tem alguém que consegue relembrar um tempo bom de laboratório com fazer o pão, né? Que eu acho muito disso. É muito parecido, é muito parecido. Em laboratório a gente tem que repetir 200 vezes o mesmo experimento até a gente conseguir fazer. Exatamente. Eu trabalhei no laboratório, então também entendo um pouco, sei como é que é isso. E eu nunca fiquei chateada de repetir as coisas. Não, faz parte. Tem que criar uma capacidade de absorver o resultado negativo com vontade de fazer de novo, sabe? Deu mal, deu ruim, vamos fazer de novo. É isso que o pão está me lembrando, né? Exatamente. Tá fazer o curso, parabéns, eu acho que está muito bem organizado, estou aprendendo muito e estou me divertindo agora nessa quarentena aqui, né? É ótimo, eu também acho. Imagina eu me divirto sempre. Muito antes de ter quarentena, eu já estou me divertindo. Já estava nessa, né? Tá bom. Obrigada. Muito obrigada, viu? Bom dia para vocês. Depois posta a foto final desse pão lá para mim, tá? Posto sim, tá legal. Beijão. Beijo. Tchau, tchau. Viram, gente? A gente precisa fazer as dobras e fazer a sova e todos os processos entendendo. A dúvida dela é justamente, quando eu vou parar de fazer, como que eu vou saber? Você fazer por fazer, você acaba decorando. E aí você não consegue depois até mesmo desenvolver seu próprio processo, o que é muito importante, né, Pisco? Tô só vendo o Pisco aqui. É muito bom. Relembrei quando eu quando eu fui aluna dessa colega dela, da Celuta, que acabei de contar como que nós alunos ficávamos zoando, chamávamos a professora de célula. Ela não sabia, lógico, né? Mas Celuta não parece célula? Gente, ela era muito fina. Uma elegância. A gente não tinha coragem de zoar, sabe? Todo mundo se comportava na aula dela. Porque ela era muito educada, era assim, é muito distante pra gente. A gente era muito novo, cara. Eu tinha o quê? 18 anos. A gente muito imaturo, né? Tipo, tudo a gente brincava. Vocês imaginam, gente, uma pessoa que faz vestibular e entra logo de primeira para odontologia, a pessoa vai muito nova para a clínica. Às vezes ela vai para a clínica, ela não tem nem 20 anos. É verdade. É bizarro. Eu acho muito novo. Na época eu me achava muito nova. Eu falava, gente, tinha que esperar um pouco mais para ir para a clínica. Mas são só 4 anos, né? Uma carreira muito curta. Vamos lá. Cadê? Fala, me chama, que eu chamo. Tinha uma outra pessoa aqui do me chama. Estou com uma dúvida do fermento. Já chamo você, Ana Lúcia, para ver se tem alguém com uma outra. Bom dia. M2210, Márcia Portela. Boa sua dúvida. Quer entrar? Quer entrar para saber a sua dúvida? Nossa,
Sentindo cheiro de bolo. Tô sentindo cheiro de bolo. E não é da minha casa. Vamos lá, tô vendo aqui. Na hora é só clicar. Esqueci a senha. Vamos lá, tô vendo aqui se tem aqui o Nanda. Me chama. Gente, deixa eu contar uma coisa para vocês. Quando vocês têm um perfil trancado e vocês me marcam, eu não consigo ver. Então, às vezes vocês me marcam, mas o perfil de vocês é privado. E aí eu não vejo, não aparece para mim, tá? E nem quando vocês me mandam no direct. Manda para mim, mas aparece assim, indisponível, porque vocês geralmente são privados, tá? Mesmo vocês sendo privados, vocês conseguem participar, vir para as lives. Mas quando vocês postam e marcam não sei o quê, não consegue, tá? Ah, você está fazendo fisioterapia? Ah, que pena, sua dúvida era boa, mas eu queria que você entrasse ao vivo. Entendeu? Tiago, você quer entrar? A sua dúvida também é muito boa. Tem que perguntar ao vivo. Alice, fiquei curiosa. Qual é o recado? Olha eu vendo aqui. Fiquei curiosa. Tive um pão que já durou 4 semanas, mas moro em Genebra. Nossa. Nanda, como a gente faz para entrar no Panifix? Quando abrir a inscrição. Eu juro que eu aviso para vocês. Eu aviso insistentemente, aliás, né? Depois eu faço até anúncios. Faço muita coisa. Cadê? Cadê o Thiago? Pode chamar? Ah, vou chamar você então, Thiago. Depois me conta, Alice, o que você está falando. Thiago. Tá conectando com o Thiago. Oi, Thiago. Tá conectando com o Thiago. Oi, Thiago. Bom dia. Você Tudo vai bom? ter que colocar um fone. Você vai ter que colocar um fone. Fone? Uhum. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Nossa. Não tenho nada. Tá dando retorno. Tá dando retorno. Ó, caiu. Às vezes não é nem o retorno. Às vezes, ó, caiu. Vocês viram? Caiu. Thiago, caiu você. Vamos lá. Não vou falar, Alice, você é ruim. E vou chamar você aqui, que eu não sei quem você é, mas eu vou te chamar. Ive. Antes de chamar a Ive, vou chamar a Ana, que me pediu lá em cima. Ana, cadê a Ana? Oi, Ana. Tô procurando você aqui para clicar em você, tá? Que eu já vi que você queria. Você falou, oi, a minha dúvida é do fermento. Vamos lá, tô procurando você, Ana. Ah, tô achando aqui. É difícil, às vezes vocês falam um monte de coisa, eu não consigo achar, gente. Cadê a Ana? Ana, bota me chama aqui de novo no final para eu te achar, que eu não tô achando. Tô com preguiça. Me ajuda. Bota aqui, Ana, se você tá aí, que tava com dúvida no fermento. Vê aí. Colocou? Colocou nada, gente. Eu vou ter que olhar aqui. Ana, me ajuda. Aqui, obrigada. Obrigada, Aninha. Oi, Ana, tudo bem? Tudo. Tá me ouvindo? Tô. Me fale a sua dúvida.
Então, eu estou no Panifix, eu já conversei com você há um tempo atrás. Estou no 9º dia do fermento. Aham. Ontem eu assisti de uma companheira que também tá. Ele está demorando 12 horas para dobrar a quantidade que estava no pote. Aham. Aí achei que o pote era meio grande, coloquei num outro, mesma coisa. Demorou 12 horas para ficar o dobro do que estava na marquinha. Tá. Continuo mais um tempo observando. O que eu faço? Eu quero saber quanto você está dando de temperatura para esse fermento. Então, eu estava dando o intervalo lá de 29, 30, 30 e meio. Aí eu assisti no vídeo do Panifix, que era para Oi, pode? no Pode tipo falar. 27, 28. É para quando ele está nesse processo é para dar um pouquinho menos? Pode dar menos ou pode ficar no 30, não tem problema. Eu tô andando aqui porque tá batendo sol nos meus remédios, no meu pote de fermento, mas eu estou prestando atenção em você. Pode deixar. Aí eu deixei, agora tá assim, 27, 28, tá lá na estufinha. Tá na estufinha. Cadê seu Só pote? que ele, Posso ver? vou tirar ele daqui, Gente, o sol ele vem, tá lá o sol vem batendo com tudo. na casinha. Ó, Esse pote... Ah, eu tô achando esse pote grande, sim. Quanto que mede esse pote no fundo? Tu tem noção? ai, Esse uns pote é 13. grande. Então, mas aí eu tava com o outro, ó, foi o que eu tô alimentando ele 6h30 para poder ficar o dia inteiro vigiando. Tá com a Cadê o outro? Aí eu até fiz as anotações, ó, depois de quase 6 horas, Ah, aí de 12, esse outro tá melhorzinho. tá? Esse outro tá Então, melhorzinho. ó, não sei se vai dar para ver, é que meu celular não vira a câmera. Se Aí bem que, ele olha tava só, aqui, abre a sua mão em cima desse pote para eu ver. Não, na parte de cima. minha mão dá 20 centímetros certinho. Esse daqui é para 1 quilo. Pois é, mas olha só. Eu posso te falar uma coisa? Quanto que você tá botando de massa, quanto que você tá pegando de fermento para botar neste pote? Tô fazendo 1, 2, 3, 100, 200 de água e 300 de farinha, Ah, porque tá. eu Não, comecei... então você tá com uma quantidade boa. Porque se você estivesse alimentando menos, eu ia falar, não, alimenta mais. Vem Não, cá. porque eu comecei com centeio, aí parecia um vulcão, tinha que colocar até nome de Hulk, porque começou a vazar e fazer uns estralos no vidro, meu marido ficou até com medo de estourar o vidro. Aí, quando completou o 4º dia, eu passei ele pro pote. Então, assim, daquele outro pote eu tenho 2 iguais e desse daqui também. Eu passei para esse outro porque eu achei que ia ficar pouco espaço. Porque, assim, ele demora 12 horas para duplicar, só que depois ele continua crescendo até das 24 horas do outro dia, né? Que daí eu vou alimentar ele de novo. Olha só. Você vai alimentar só uma vez no dia. Você está alimentando mais de uma vez no dia? Não, Ah, eu tá. alimento ele cedo. Aí ele demora 12 horas para dobrar a quantidade que tinha dentro do pote. Tanto nesse, que você falou que é maior, como no outro. Tá. Aí ele não para de crescer. Ele vai continuando, continuando, continuando até no outro dia que eu vou alimentar ele de novo. Eu acho que se eu deixasse lá, ele continuava crescendo. Então, eu tô achando muito estranho. Por quê? Porque você precisa descobrir quando ele para de crescer. Tem uma hora que ele tem que parar de crescer. Geralmente, ele continua crescendo quando o seu pote é pequeno. Mas eu vi aí pela sua medida que seu pote não é pequeno. Então, porque quando eu tirei ele hoje cedo daquele outro pote que estava com as marcações, ele chegou até a encostar na tampa. Ah, tá. Mas aí depois para. Ah, não sei, eu tirei para alimentar. Para. Não, para. Ele não cresce ad infinito. Do jeito que você falou, cresce, cresce, cresce. Eu falei, gente, mas não para o bicho? Olha só. Você Por isso ainda que não eu colocou pus na esse pote geladeira, né? maior. Você Ainda não. não Não. coloca. O que você tem que fazer? Tá muito cedo. Tá no 9º dia, certo? Então você vai ter que conviver mais tempo. Tem muitas pessoas lá no grupo
que conforme foi passando o tempo e foram fazendo isso, que a gente recomenda, né, de dar a temperatura, observar, não sei o quê, o tempo vai caindo, tá? Então, assim, ele tá novo. O que que acontece? A gente estava com a farinha de centeio, que cresce muito, né? Ela é muito violenta. Quando você joga uma outra farinha, eles têm que se adaptar. Então, o tempo deles se adaptarem depende de cada casa, depende do que você capturou na sua cultura inicial, entendeu? Então, assim, precisa continuar dando a temperatura e precisa ter a paciência agora, tá? Porque às vezes... Aí eu tenho, porque é o terceiro que eu estou tentando fazer, né? Mas você já viu que você consegue gerar a vida, né? O pior agora... O pior é que quando... Desde o primeiro, às vezes, você não consegue, né? Fica 3, 4 dias olhando pro pote e nada acontece. Então, os outros dois aconteceu isso. Primeiro, fermentou, aí eu abri o pote no segundo dia e pensei, desceu, aí separou a água. Aí não foi mais para frente nada, ficou só aquela água boiando. Aí eu peguei e joguei fora. Falei assim, vou esperar chegar a farinha de centeio. Aí quando começou com a farinha de centeio, foi bombando, né? Só que ele tá, assim, com bastante atividade. Na hora que você vai fazer alimentação, você vê que tá aquele... Parece quando você bate chantilly de leite ninho. Sim. Fica aquele creme, assim. Ele tá lindo. Só que eu falei assim, meu Deus, e agora? Esse troço vai crescer, assim, vai ficar assim... Não, você vai precisar observar, porque esse tempo precisa cair um pouco. Se ele não cair... Se com o tempo ficar constante, é porque o seu fermento está nesse padrão. Mas aí você precisa sempre anotar toda a temperatura que você der para ele. É bom sempre deixar nesse cantinho que você está com 28, 30, não é ruim. Porque você vai tentar fazer ele ter um comportamento constante, certo? Não, então, eu sempre venho, porque como eu estou ficando em casa direto, então, eu venho assim, uma hora, eu sempre estou ali vigiando, porque às vezes pode ser que às vezes tem dia que está dando, às vezes até 30 graus na temperatura normal. Aí influencia ali por causa de aquecer a lâmpada. Então, eu regulo a altura. Porque eu coloquei um termômetro daquele de ambiente, digital, dentro. Então, por ele eu vou regulando ali, sempre deixando variar. Isso. Nesse intervalo. Então, ó, agora você já conseguiu sair daquele limbo do início. Agora você já está com um passo mais avançado. A troca da farinha é chatinho mesmo, mas é um processo que a gente tem que passar. Agora é o tempo. É você ir fazendo a cada dia e sentiu que está insegura? Posta uma foto lá na comunidade que vai ter trocentas pessoas para te contar a mesma coisa. Para você ver que é assim mesmo, continua, não sei o quê. Tá? E você pega e sempre anota a hora que você fez, a temperatura. Sempre tente usar o mesmo pote também, porque assim eu posso te ajudar, ou os anjos, ou algum colega. Porque se você cada vez variar, fica difícil. Então aí faz esse pote aí. Eu pensei fazer esse pote um pouquinho maior, porque daí ele tem mais espaço, porque daí eu vou saber se ele vai crescer, dobrar mais do que... Esses seus potes não são daquela tampa hermética de pressão, não, né? Não. Ah, tá bom. Um era de rosca e esse outro é só de encaixar, mas fecha bem fechadinho. Tá, não, só pra saber. Evita pote de tampa de pressão, tá? Porque aí faz força, acaba ele fica lutando para subir e não consegue com muita facilidade. Tá bom? Entendi. Então é paciência e continuar. Você só precisa conviver com ele. Tá muito cedo, tá o 9º dia. Mas já tô feliz que você conseguiu mais atividade do que nos outros, né? Conseguiu gerar o início aí de tudo. Tá bom? Aí, o que eu faço? Todo dia antes de alimentar ele, eu tô tirando uma foto. Muito bom. Então, eu tiro a foto, aí eu vou alimentar. Então... E eu sempre estou olhando, como eu não quero ficar tirando ele de dentro da latinha, eu tento ir fazendo risquinho assim, que nem ontem. Sempre fala de 4, 5, 6 horas. Aí eu fui esperando. Quando deu 6 horas, ele tinha crescido aproximadamente um dedo. Aí
eu te perguntar uma outra coisa, que agora me veio à cabeça. Quando você faz essa mistura do seu fermento, você já verificou a temperatura que fica a massa antes de você botar para crescer? Não. Pois é, então vou te falar uma coisa. Quando você misturar seu fermento, tá? Pegou a água, pegou a parte da cultura, se isso daí tiver muito frio, ele vai demorar para crescer também. Então, cuidado para não usar água gelada. Então, Cuidado porque com a as água coisas. tá ficando para fora. Mas aí na hora que eu acordo, tá assim, 20, 21. Aí Então, hoje cedo eu pensei, falei assim, será que não era bom dar uma aquecidinha essa era água? bom Mas aí, não, que é bom. temperatura que tem que estar a água? Se você conseguir deixar a sua água, tá? É porque a gente está numa época fria, então tudo acaba influenciando para o início, tá? Então, se você deixar essa água até uns 28, 29, não tem problema não, Uhum. tá? Tá, então eu vou É fazer isso. é muito bom, obrigado para ele, tá bom? É, Tipo, se você, isso que eu imaginei. tô com medo, então usa 26, não tem problema. Melhor do que você usar 20, porque às vezes a sua farinha também tá fria. Até porque tá ficando tudo aqui na bancada, né? Eu De sei, noite tá ó, eu esfriando. que moro aqui no Rio, a minha farinha estava ficando em 20, 21 e a minha água em 17. E aí, o que acontecia? Eu misturava tudo, ficava 23. Então, É, de se certa bobear forma, tá menos, porque a garrafa você põe a mão, ela tá fresca. Então, assim, tenha cuidado também de você proporcionar desde o início, porque às vezes a gente dá o armário quentinho, mas ele tá Mas até. frio. Então, até ele todo pegar aquela temperatura, demora. Entendeu? Uhum. Faz isso, tá bom? E me Não, conta, tá? tá. Gostei Uhum. muito de te conhecer, viu? Bom dia Eu para também. você. Que nem Tchau. ela falou, aqui os maridos ficam tudo a favor do Rodrigo, né? Eu tô Eu assistindo as conheço. lives, ele fica comentando, coitado desse Rodrigo. Coitado, Coitado. tadinho, tadinho. É, nossa, ela também fala da bronca no marido dela. Eu falei assim, ué, porque precisa, né? Exatamente, porque precisa, viu, Vanderleia? A gente dá bronca no Rodrigo porque precisa, não é? Que depois, quando fica mais velho, fica perfeito, sabe? Não vai ser aquele marido mais velho que deixa as coisas jogadas, que deixa o prato sujo, que não arruma, que não ajuda, entendeu? Porque o pessoal mais velho fica reclamando às vezes do que tem lá em casa, mas quando era mais novo fazia tudo. E eu tô numa situação bem difícil, porque eu tenho meu marido e mais 2 filhos. Olha Então, só aí. tô indo eu de mulher para comandar um batalhão de homem. Então, Pois é. tem que ser muito Tem que firme. ter, todo mundo tem que ajudar, entendeu? É, Aqui em a casa gente tenta, mas é difícil. aqui eu boto todo mundo para lavar, secar e guardar, entendeu? Se eles não Ah, quando cozinham, teve uma live tua que você falou isso daí, é uma para lavar, secar e guardar. Às vezes eu tô lavando louça, eu fico lembrando. gente, que não tem pior coisa da vida do que as pessoas lavarem e deixar tudo entulhado. Por que as pessoas fazem isso? Às vezes eu perco mais de meia hora guardando tudo. Agora eu não perco mais, não. Agora eu chamo eles, eu falo, meus funcionários, vem aqui. Ou, vocês lavaram aqui? É lavar, secar e guardar. Não tem ninguém para ficar guardando as coisas de vocês, não. Não sou seu funcionário. Aí eles ficam pé da vida, mas guardam. É, Faça isso, recomendo para você. Tá bom? mas foi um prazer você ter me chamado, tá? Obrigada. Bom Tô dia. adorando fazer o curso. Bom dia para vocês, para todo mundo que está Obrigada. Bom assistindo. dia. Tchau, tchau. Tchau. Viram, gente? Dá várias coisas para vocês aproveitarem. Dar o padrão para o fermento, ter paciência para observar. Ela é o terceiro que ela faz, agora deu certo. Entendeu? Imagina só se na segunda tentativa ela ficasse assim: ai, deu errado, não vou continuar mais. Não, não tinha vivido a terceira tentativa para dar certo. Entendeu? Agora ela tá o quê? Preciso diminuir meu tempo. Ou não. Né? Já falei para ela que pode ser que esse seja o tempo. A gente vai observar, tá? Vou salvar aqui para vocês. Gente, o time do Rodrigo é terrível. Todos os maridos são a favor do Rodrigo. Mas se vocês querem saber, tem muito marido que é a favor da Nanda, tá? Vocês querem saber? Não, tem um pessoal que é a favor do Pisco também. Ninguém merece. Então tá, vou salvar aqui para vocês, tá? Depois eu boto umas caixinhas para perguntar outras coisas para vocês. Vamos ver se eu vou conseguir conversar com alguém esse final de semana, tá? Mas eu aviso por aqui a vocês.